Pai, nós oramos a Ti nessa noite e desde já te agradecemos, não só pela Tua igreja estar aqui como corpo de Cristo, mas também pela vida da Tua filha, que ela seja voz profética para nós, que a Tua palavra ela venha, Deus, não só entrar no nosso intelecto, mas que a Tua palavra ela venha descer ao nosso coração, transformar a nossa vida, mudar a nossa maneira de enxergar, a nossa cosmovisão, a nossa maneira de compreender as coisas. Que a Tua palavra, que ela é viva e eficaz, ela é boa, perfeita e agradável, ela possa trazer sentido a algumas ações, atitudes, pensamentos, palavras, que muitas das vezes nós usamos contra nós mesmos e contra pessoas. Então, que Tu use a Tua filha poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém. A gente vai começar lendo Romanos 8, versículo 14. Só esse mesmo, por enquanto. Eu coloquei um tema na ministração aqui, vocês que gostam de anotar, se quiserem anotar o tema. Tinha até uma capa aí que eu achei bem legal, bem bonita. Só achar aí, Pedro. Para nos direcionar aqui. Pare de resistir e submeta-se à direção do Espírito Santo. É porque eu acho que o Espírito ficou apagadinho ali, né? Não estou vendo, não. Vocês estão vendo? Não, né? Mas está ali, eu acho, está de branco, é porque está apagadinho. Mas é assim, ó, pare de resistir e submeta-se à direção do Espírito Santo. Aí a gente vai ler Romanos 8, versículo 14. Pronto. Que vai falar, porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. NVI, ok. Amém. Eu quero orar mais uma vez aqui com vocês. Eu sempre gosto de começar as ministrações assim, orando também. Então, quero pedir para que novamente vocês orem aí junto comigo, certo? Espírito Santo de Deus, o que eu te peço nesse momento é que o Senhor conduza o que vai ser falado, mas conduz também os nossos corações, para que a gente possa receber conforme a Tua vontade, conforme a Tua medida, porque nós sabemos que és Tu, Espírito, quem nos guia a fazer a vontade de Deus. Então nós queremos nessa noite aprender contigo. Então eu oro pela minha vida, para que eu me submeta a Ti, eu me submeta à Tua presença, eu me submeta à Tua vontade, e que eu fale aqui somente o que o Senhor quiser que eu fale, na medida que o Senhor quiser. Assim como eu também oro pela vida de todos nós que estamos aqui, para que a gente receba também na Tua medida, de acordo com aquilo que o Senhor quer liberar para nós nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. A palavra vai falar, quando a gente leu esse versículo que fala sobre os filhos de Deus, né? Mas a palavra vai falar que, e a gente já ouviu isso algumas vezes aqui, eu já falei, outras pessoas já falaram, e eu sei que vocês sabem, então eu quero só lembrar. Então a palavra vai falar que, diferente do que às vezes até o mundo pensa, os filhos de Deus não são todos os filhos de Deus, né? A palavra vai dizer que a todos aqueles que creram e aos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quando a palavra está falando isso, está falando sobre
Jesus. Então, a todos aqueles que creram e receberam Jesus, deu-lhes o direito, eles receberam o direito, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E aí a gente leu aqui Romanos 8, versículo 14, que fala de mais uma característica dos filhos de Deus, ou fala de uma característica dos filhos de Deus, que somos nós. Então, o que é que a palavra vai falar? Que os filhos de Deus são aqueles que são conduzidos ou guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Só para reafirmar o que eu estou falando, eu acho que vocês devem lembrar do que está escrito, né? Lá em João 3,16, que vai falar que Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo. Não é isso? Deus amou tanto o mundo que Ele enviou o seu único Filho. Então, o Filho foi enviado ao mundo, mas o Espírito, não. Porque o que a palavra está falando, que o que Jesus ele vai falar para os discípulos é... Eu não anotei aqui o versículo, mas eu sei que vocês conhecem, porque é bem conhecido também. Ele vai falar assim, né? Quando ele vai falar, olha, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o Espírito, mas aquele que o mundo não pode receber. Vocês podem receber, o mundo não pode receber. Então, hoje a gente vai falar sobre essa direção do Espírito Santo, que é quem conduz e governa a vida dos filhos. E aí eu sempre gosto de fazer isso. Na minha Bíblia está escrito guiados. Aqui a NVI também, que é a mesma versão que a minha, mas aqui foi escrito conduzidos, né? Como a gente leu. Que é a mesma coisa. Então, guiar, conduzir. E aí eu fui pesquisar, eu quero trazer aqui para vocês 4 significados dessa palavra guiar e conduzir. Eu sempre pesquiso assim, significado da palavra no original. Só para eu tentar entender um pouco mais o que eu estou lendo. E aí quando eu pesquisei, está escrito lá, conduzir e guiar ponto 1, é conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. Então, é segurar com a mão e levar para um destino final. Ponto 2, é seguir acompanhado até um lugar. 3, é comandar com a personalidade de alguém. É nomear alguém como ajudante. E 4, é um mover, é um impelir pela força e pela influência da mente. Então, são esses significados. E aí eu quero que a gente já comece, quando eu falo, para que nós nos submetamos sempre à direção do Espírito. E quando a palavra fala, sejam guiados pelo Espírito, que a gente olhe a partir desse significado. Guiados para algum lugar. Que é isso que o Espírito Santo de Deus ele faz conosco. Ele nos guia para algum lugar. Para o lugar da presença, para a eternidade, para o Filho. Para deixar aqui mais claro. E aí, eu quero falar com vocês sobre uma pessoa, um personagem real da Bíblia, que foi uma pessoa que foi altamente conduzido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que não está no Novo Testamento, certo? Está lá no Velho Testamento, que é Davi. Como acho que muitos de vocês devam ter imaginado. E eu quero falar sobre Salmo 143. A gente vai ler aqui o Salmo 143 todo juntos. Salmo 143, ele é classificado como um salmos de lamentos, né? Não sei se vocês sabem, mas eu acredito que sim. Os salmos, eles são tipificados. E aí, Salmo 143 é considerado um salmo de lamento.
E aqui na minha Bíblia não diz, eu não sei a de vocês, quem tiver Bíblia de estudo provavelmente deve dizer, né? Mas esse salmo, ele foi escrito provavelmente quando Davi estava sendo perseguido por Saul, como muitos outros que a gente sabe, a gente já viu. E aí no versículo 1, Davi, ele vai falar, e ele está falando aqui com Deus, uma oração a Deus, é uma conversa com Deus, e ele vai falar assim, olha, ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos à minha súplica, responde-me pela tua fidelidade e pela tua justiça. Então eu já quero começar aqui falando com vocês sobre esse versículo 1, antes da gente saber o que mais que Davi vai falar. Porque Davi, quando ele começa a falar, a gente vai perceber que durante todo os Salmos, eu vou fazer o seguinte, vamos ler todo, depois eu volto explicando, né? Acho que vai ficar melhor pra gente. Então vamos continuar, versículo 2. Vai falar assim, ó, mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. 3. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão, ele me faz morar nas trevas como os que há muito morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero os que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti como a terra árida, tenho sede de ti, apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate, não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu espírito, o teu bondoso espírito, me conduza por terreno plano. Preserva minha vida, Senhor, por causa do teu nome. Por tua justiça, tira-me desta angústia. E no teu amor leal, aniquila os meus inimigos. Destrói todos os meus adversários, pois sou o teu servo. Amém. Amém. Agora a gente vai voltar lá no versículo 1. Então a gente já observou aqui que Davi, expressivo da forma como ele era, falando com Deus, a quem ele conhecia, expressando toda a angústia que o espírito dele estava vivendo nesse momento, ele vai começar uma oração falando, ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, mas responde-me conforme, né, e pela tua fidelidade e pela tua justiça. Um ponto que me chamou muita atenção aqui foi Davi ter falado, responde-me pela tua fidelidade e pela tua justiça. O que isso está querendo falar? O que eu estou querendo falar aqui com vocês através disso? É que Davi, angustiado do jeito que estava, com o espírito do jeito que estava, com as emoções afloradas do jeito que estava, ele sabia que ele não podia orar pela perspectiva dele, por aquilo que talvez ele achava que era o justo, que era o certo, o como fazer. Por isso que ele olha para Deus e diz assim, olha, faz conforme a tua fidelidade e a tua justiça. Porque aquilo que o Senhor faz é reto. Porque com certeza da forma que o Senhor fizer, vai ser o melhor para a minha vida. Então me responde não de acordo com como está o meu coração, não de acordo com como estão as minhas emoções, mas Deus me responde conforme o Senhor é. Então essa é a oração inicial de Davi, me responde conforme o Senhor é, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é fiel. Então, quando Davi ele estava nesse tempo de angústia, nesse momento de incertezas, nesse momento de tristeza, de um coração abatido, de um coração deprimido, ele não vai olhar somente para as emoções dele, ele olha para Deus e diz, olha, me ajuda, mas me ajuda de acordo com quem o Senhor é. Por quê? Por que Davi fala isso? No segundo versículo ele diz, olha, não me leva a julgamento, não leva o teu servo a julgamento. Por quê? Porque ninguém é justo diante de ti. Então Davi sabia que
que a misericórdia de Deus, ele não era digno da misericórdia de Deus. Né? Davi, ele tinha essa plena consciência que ele não era digno, que não eram as obras dele, não era o motivo aqui que ele estava buscando que ia o fazer justo de receber o favor e a misericórdia de Deus. Lembra também do que a palavra fala, não lembro agora onde é que está, mas se não me engano está lá em Romanos, que vai falar que não há um justo sequer. Então Davi sabia disso, ele também não era justo. Ele também não era flor que se cheire, né? Como a gente gosta de falar. Então ele sabe, então ele diz, olha, me ajuda e me responde, mas assim, não olha só para mim não, me responde conforme o Senhor é, porque o Senhor é justo. E aí ele fala, não, eu não sou e ninguém que seja justo diante de ti, mas o Senhor é. Então, Davi começa fazendo essa oração. E aí ele vai continuar falando, né, o que está acontecendo, que o inimigo está perseguindo ele, que está esmagando ele no chão. E aí no versículo 4 ele vai falar, olha, o meu espírito desanima. Então Davi estava com uma tristeza de alma tão profunda, né, que ele declara que o espírito dele está desanimado. Mais do que isso, ele diz, o meu coração, Senhor, está em pânico. Porque quem é que não fica no meio da perseguição, sabendo que tem alguém ali que quer tentar contra a sua vida, sabendo que tem alguém ali que está movendo céus e terras, que está com o exército, levantando um exército contra você? Quem não fica com o coração em pânico, com o espírito desanimado? Talvez a gente pode até trazer aqui para os nossos dias atuais, quem que talvez não teria uma crise de ansiedade, ao saber que o inimigo dele estava se aproximando, que não importava aonde ele fosse, aquele inimigo ia atrás. Não importava onde ele estivesse, aquele inimigo ia dar um jeito de o encontrar. E aí Davi, ele vai falar isso para Deus. Eu estou extremamente em pânico, ansioso, desanimado. Então, ele revela ali para Deus como é que o coração dele se encontra. E aí no versículo 6, ele vai falar assim, olha, eu estou estendendo aqui, Deus, as minhas mãos para ti. Como a terra árida, eu tenho sede de ti. A gente sabe que nessa linguagem figurada, quando a Bíblia fala acerca dessa terra árida, ela está falando de uma alma sedenta. E ele mesmo diz, eu tenho sede de ti. Então, no meio de tanta angústia, de tanto desespero de alma, de tanta ansiedade, de tanto sofrimento, de tanto pânico, a declaração de Davi para Deus é, eu tenho sede de ti. Eu estou como uma terra árida, sedenta por ti, sedento pela tua presença. E aí Davi, ele continua, olha Deus, no versículo 7, mas assim, não demora, né? Porque existe o nosso tempo, existe o tempo de Deus, mas aqui Davi, ele apressa a Deus, olha, não se demora, se apressa em me responder, porque o meu espírito está muito abatido. Não esconde de mim o teu rosto, porque se o Senhor fizer isso, se nesse momento de tanta dor, de tanta angústia, de tanta tristeza, se eu não ouvir a tua voz, vai ser mesmo que eu estiver morrido. Porque cova fala sobre morte. Então quem é que está na cova? São aqueles que morreram. Então é isso que Davi está falando para Deus. Não demora, porque eu estou me sentindo assim. Eu estou sentindo que eu estou morrendo. Aí ele vai continuar falando. Ele vai dizer, olha, no versículo 8, me mostra o caminho que eu tenho que seguir. No versículo 9, é em ti que eu encontro abrigo. No versículo 10, ensina-me, Deus, a fazer a tua vontade. Pois tu és o meu Deus. Que o bondoso Espírito me conduza por um terreno plano.
A gente sabe que o que é um terreno plano, né? Como a gente está vendo aqui esse chão, um terreno plano. Então, para a gente, ele é um terreno seguro. Tá diferente, né, de como a gente andar aqui nas ruas, porque eu me sinto altamente segura. Se vocês verem ali, o carro está quebrado na frente, porque eu caí dentro de um buraco e quebrou a parte da frente. Depois disso, eu já caí mais 2 vezes. Ainda bem que a gente não ajeitou, porque eu caí dentro de mais 2 buracos pelas ruas aqui de Fortaleza. Então, a gente anda de forma insegura quando o terreno ele não é plano, ele não é estável. Então, o que Davi está dizendo aqui para Deus é: me conduz por esse terreno plano. Me conduz por esse lugar de estabilidade, porque nesse momento o meu coração está altamente instável devido a tudo que eu estou passando, devido a tudo que eu estou vivendo. E aí ele vai falar: olha, me ensina a fazer a tua vontade. E quem é que ensina a fazer a vontade de Deus? Davi sabe. Davi sabia. Ele vai falar que é o bondoso Espírito. Daí a gente vai lembrar, que eu sei que vocês conhecem, daquele versículo que vai falar que quando a gente não sabe como orar, quem é que ora pela gente? É o Espírito, né? E a palavra fala, está lá em Romanos 8,16, que o Espírito, ele não somente intercede ou ora ao nosso favor, mas ele vai orar com gemidos inexprimíveis. Mas mais do que isso, Romanos 8,16, mais do que isso, mais do que orar com gemidos inexprimíveis. Eu anotei errado, não é esse, mas tudo bem. Esse aí é o que eu li, né? Mas o versículo que eu estou falando é aquele que fala que o Espírito, ele ora pela gente com gemidos inexprimíveis. E se a gente continua nesse versículo, a gente vai ver que mais à frente vai ser falado que não somente ele ora dessa forma, mas ele ora de acordo com a vontade de Deus. Que é o que faz toda diferença. O Espírito Santo, o nosso amigo que habita dentro de nós, a presença real do nosso Pai. Passa um versículo aí para a gente ver. Pronto. Então, aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito, ele vai orar pela gente. Mas mais do que isso, vai orar de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Que é aí onde está a diferença. Que é aí onde tem todo o sentido. Né? Aquilo que nós muitas vezes não conseguimos fazer. Nem quando a gente tem boa vontade, boa intenção de orar pelos nossos irmãos. Muitas vezes a nossa oração ela não é assertiva, porque nem sempre a gente vai saber exatamente qual é a vontade de Deus para a nossa vida ou para a vida do nosso irmão. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, ele sabe. Então ele ora por nós de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, algo muito personalizado, individualizado para cada um de nós. E Davi sabia disso. Davi sabia disso porque essa oração que ele faz: ensina-me a fazer a tua vontade e me conduz através do teu Espírito. E ele vai continuar falando: me tira dessa angústia. E essa não foi a única situação que Davi se viu dessa forma. Porque aqui, Davi estava sendo perseguido, como eu falei para vocês. Quem é, né, que sabe que, como eu já falei, que está sendo perseguido, né, enfim, que não vai ficar da forma como Davi estava. Porém, tem uma outra situação que está lá no Salmo 51. Porque aqui Davi está falando sobre o outro, aquilo que o outro faz com ele, que é ruim, né? Que é chato, a gente não gosta quando as pessoas fazem algo com a gente. Quando as pessoas falam algo ao nosso respeito, ninguém gosta.
Mas aí Davi, essa mesma oração que ele está fazendo, me conduz através do teu Espírito, por causa de outros que me perseguem, ele também faz olhando para ele. Porque o Salmo 51, quando Davi vai falar no Salmo 51, o meu tá escrito assim na minha Bíblia, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi, depois que este cometeu o adultério com Batseba. Então aqui é um salmo que Davi, ele também está fazendo uma oração a Deus. Mas a situação é diferente. Aqui a situação não é mais o que os outros fizeram com ele, mas aquilo que ele mesmo fez. É aquele momento que o profeta Natan fala com ele e ele se dá conta: poxa, adulterei. Poxa, pequei contra Deus. Fiz algo que não agradava o coração de Deus. E mais uma vez Davi, ele vai falar como que ele se sentiu nessa situação, de como é que ele estava lá no Salmos 32, acho que, se eu não me engano, Salmos 32 aqui não tem, mas vai falar que Davi sentiu tanto que ele fala que os ossos dele era como se eles fossem esmagados, sabe, assim, que os ossos dele, ele sentia como se os ossos deles estivessem sendo esmagados, enquanto ele não conseguia confessar o pecado dele, né? Enquanto ele não confessou o pecado dele. Então foi uma situação também extrema para Davi. E aí a gente vai ver que lá no versículo 10, no meio dessa situação, Davi vai orar para Deus de novo e ele vai falar: olha, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Mais uma vez, Davi e o espírito de Davi estava ali em um ambiente inseguro, em um ambiente incerto por causa do pecado dele. Ele vai falar: Senhor, cria em mim um espírito estável. Ah, Deus, não me expulsa da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Não aparta de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Essa é a oração de Davi nesses 3 versículos. Uma oração extremamente poderosa. E eu sei que a gente conhece, né? Um salmo muito conhecido, Salmo 151. E Davi, ele vai fazer essa declaração, porque naquele momento, era um momento que a mente dele estava acusando. Era um momento de culpa. Você pecou. Você fez o que é errado. Você não agradou a Deus. Você se esqueceu de quem te chamou. Você se esqueceu que foi o Senhor quem te levantou para ser rei. Você esqueceu de tudo isso. Então, naquele momento, a mente de Davi o acusava. Então, qual é a oração dele? Olha, Senhor, me lembra. E quem é que faz esse papel de lembrar? Porque é isso que a palavra fala, que é o Espírito Santo quem nos lembrará de todas as coisas. Então Davi fala: olha, Senhor, devolve-me, me lembra da alegria da tua salvação. Mesmo nesse momento, né, onde a culpa acusava, ele fala: me devolve a alegria da tua salvação. De saber que eu sou salvo, de saber que o Senhor me salva. Então, apesar de tudo que eu estou vivendo agora, apesar de toda instabilidade que Davi estava passando, ele queria ser lembrado da alegria da salvação. Isso é um desafio para nós. É um desafio para nós, porque isso exige muita fé. Saber que mesmo naquele tempo e naquele momento, que às vezes a gente faz aquilo que a gente não deveria fazer, que a gente age conforme a gente não deveria agir, mas saber que nós podemos nos alegrar, porque nós ainda somos salvos. Porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Salvação, ela independe de nós, independe das nossas obras. Foi por amor. Jesus, ele não precisava, mas ele fez. E é o que Davi está pedindo aqui: me devolve a alegria da tua salvação. Então, nos tempos das nossas angústias, das nossas dores, das nossas culpas,
das acusações que nós vivenciamos, nós podemos também fazer essa oração. Espírito Santo de Deus, me devolve a alegria da salvação. Por que nós podemos orar assim? Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro dos filhos. E a palavra de Deus vai falar que o fruto do Espírito também é alegria. E não existe isso, eu tenho o fruto do amor, eu tenho o fruto da mansidão, mas eu não consigo ter o fruto da alegria. Não existe, porque o Espírito é um só. Se o Espírito habita dentro de nós, logo o fruto também. Então não existe só um ou outro, ou mais um do que outro. Não. O nosso Deus, nosso Pai, o Espírito que habita dentro de nós, ele é completo. Completo em tudo. E ele é pronto para, nesses momentos e nessas situações, ele nos envolver. Nos envolver com as suas cordas e os seus braços de amor. Então ele está pronto. A palavra de Deus vai falar que o Espírito está pronto. É o que Davi fala aqui, olha, me sustenta com o Espírito pronto a obedecer. Me sustenta com o Espírito pronto a obedecer. O que a palavra de Deus vai falar é que o Espírito está pronto. A nossa carne é que é fraca, mas o Espírito não. Ele está pronto. E não somente pronto, mas a palavra também diz que esse mesmo Espírito, ele milita ao nosso favor. Esse mesmo Espírito que habita dentro de nós, ele luta todos os dias com a nossa carne. A carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Está lá em Gálatas 5, no versículo 16. Coloca o 17 aí, Pedro, por favor. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, novamente, que a palavra vai falar aqui, né? Sejam conduzidos pelo Espírito Santo, porque ele está pronto a obedecer. Então Davi sabia disso, é por isso que ele diz, olha, não vou conseguir, não vai dar certo se eu estiver sozinho. Não faz mais sentido se eu for sozinho. Não faz mais sentido se eu for com as minhas próprias forças. Não faz mais sentido se eu agir de acordo com as minhas emoções. Não vai mais fazer sentido se eu agir de acordo com aquilo que eu acho que é justo, com aquilo que eu acho que é certo. Porque as nossas convicções, elas são falhas. Aquilo que a gente hoje acha que é justo e que é certo é resultado de uma influência familiar, de uma influência cultural. São coisas que a gente constrói ao longo da nossa vida. É por isso que a palavra de Deus fala, quando você conhece a Jesus, a sua mente precisa ser renovada, a sua mente precisa ser transformada. Aquilo que você achava que é certo, não ache mais. Não é uma lei moral, nós não estamos mais debaixo da lei. Então, não é sobre padrões morais também do que é certo e do que é errado, não. Quem nos ensina a forma que a gente deve agir, a forma que a gente deve pensar é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem produz em nós. É por isso que muitas vezes nós temos até uma boa intenção, mas as coisas ainda saem muitas vezes errado, ainda saem do nosso controle, porque muitas vezes a gente entra naquele campo de eu entendi que eu devo tratar bem o meu irmão, eu entendi que eu devo perdoar, eu entendi que eu devo amar, e a gente fica nesse campo do nosso entendimento. Só que as situações vão acontecendo na nossa vida. E aí, a gente fala assim, poxa, eu entendi que não é certo. Se alguém falar mal de mim, por exemplo, eu entendi que não é certo. Talvez eu ir lá e eu rebater, e eu criar uma confusão. Né? Ontem a gente estava conversando lá num lugar aí que a gente estava com algumas pessoas e falando sobre isso, né? De quantas vezes a gente escuta coisas que a gente não gosta, aquela frase assim, quem fala o que quer, escuta o que não quer.
né? Só que às vezes a gente já está no nível de maturidade de entender que não é bem assim, que isso não é certo pra gente como cristão, né? Eu escutei e eu vou devolver. Então às vezes a gente sabe, não é certo. Então o que a gente faz? Por saber que não é certo, que não é o que a sociedade aprova, aí a gente controla. Eu sei que não é certo eu falar. Eu sei que não é certo eu agir assim. Então eu vou me controlar. Eu vou controlar aquilo que eu penso. Eu vou esconder aqui debaixo para as pessoas não saberem como é que eu estou pensando. Para as pessoas não saberem como é que eu estou sentindo. E aí a gente faz isso. E a gente esconde. E a gente esconde. Só que a gente não aguenta, porque vai chegar um momento, porque quando eu faço isso, quem eu estou alimentando é a minha carne, é os meus desejos, é a minha vontade, é a minha necessidade de ser aprovado pelos outros. Então por isso que eu escondo o que verdadeiramente eu penso, por isso que eu escondo quem realmente eu sou. Porque isso talvez não vai ser bom, não vai ser aprovado, e aí eu fico escondendo. Só que aí eu estou alimentando a minha carne e vai chegar um momento que isso vai explodir. Vai chegar um momento que isso vai vir à tona. Porque é isso que a palavra fala, não há nada que está em oculto que não venha a ser revelado. Eu escondo das pessoas, mas eu não escondo do meu Pai. Eu escondo das pessoas, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe. É por isso que essa condução com o Espírito, ela é diferente. Ela é pautada no fruto do amor, da mansidão, da alegria. É você saber que, você já pensou, você sentar no lugar com pessoas que você sabe que fizeram mal para você, que não gostam de você, que falam mal de você, e mesmo assim, o seu coração se encher de amor por essas pessoas. Você já pensou viver isso? Porque isso é fruto do Espírito. A gente só consegue viver isso se for o Espírito Santo de Deus quem frutificar na nossa vida. Só a gente não consegue. Já pensou numa situação dessa que Davi estava vivendo, com tanta acusação na mente dele, ele dizer, eu quero me alegrar. Não é que ele não disse para Deus mudar a situação, não tinha mais o que fazer, ele tinha feito, está feito. Então Deus não ia rebobinar o tempo para que Davi voltasse naquele lugar e antes de adulterar ele se lembrasse, poxa, não existe mais isso, está feito, foi feito. Então por isso que Davi ora, olha, Senhor, me devolve a alegria da tua salvação. Mesmo nessa situação, me devolve a alegria da tua salvação. Isso é fruto que somente o Espírito Santo de Deus pode produzir na nossa vida. E mais uma vez, o que eu afirmo, o que a palavra fala, é que o Espírito, ele está sempre pronto. Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 5. Tiago 4, no versículo 5. Aqui na minha Bíblia, vai falar sobre o tema, né? O título da minha Bíblia é submissão. Não sei como é que tá a de vocês, mas a minha fala assim, submissão a Deus. Que a Bíblia vai falar, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior, por isso a Escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Os humilhados serão exaltados.
Não, né? Aqueles que se humilham. E aí, o que é essa humilhação? E aí, eu estava lembrando que Jesus, ele fala: eu sou manso e humilde de coração. E aí, quando Jesus, ele fala sobre isso, eu fico pensando, porque às vezes a gente acha assim, o humilde, por exemplo, é aquele que tem uma facilidade somente de reconhecer que errou. Como Davi fez, né? Poxa, eu errei, eu pequei. E aí, às vezes, a gente vai entender essa palavra dessa forma. Só que aí eu fiquei olhando para Jesus e disse: poxa, Jesus nunca pecou. Jesus nunca errou. Então, que humildade é essa que Jesus tinha? Porque ele nunca precisou pedir perdão a ninguém. Então, que humildade era essa que Jesus tinha? Eu acho que mais do que pedir perdão, que é o ponto 1 que a gente precisa. Todos os dias. Para Deus, também para as pessoas, né? Mas também, para além disso, é uma humildade para perdoar. Era uma humildade para perdoar aqueles a quem vos tem ofendido. Não é assim que o Pai Nosso diz? Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Humildade. Somente um coração humilde é capaz de perdoar aquele a quem o ofendeu. Porque assim, não é fácil a gente pedir perdão. Não é fácil de forma nenhuma. A gente sabe disso. Mas é mais fácil, talvez, a gente reconhecer o nosso erro. Porque por mais que a gente não peça perdão, a gente reconhece que a gente erra, né? Às vezes a gente reconhece. Mas é muito difícil quando a gente tem que perdoar alguém que nos ofendeu sem um motivo aparente. É muito difícil quando a gente tem que ir para esse campo. E principalmente quando essas pessoas são pessoas a quem a gente ama. Porque a gente sente mais, não é? Quando são pessoas próximas, quando são pessoas que a gente ama, quando são pessoas que a gente tem uma expectativa de reciprocidade. Então a gente sente muito mais. E aí é muito difícil você perdoar. Mas quando a palavra fala acerca de humilhação, eu penso que também fala sobre isso. É uma humildade. Aliás, de humilhação não, de humildade. É uma humildade para perdoar. E aí, eu fui pesquisar também sobre isso, como eu falei para vocês. No dicionário brasileiro fala que humildade é você tornar-se humilde ou você ser submisso. Então, é você ser submisso. Então, humildade fala sobre submissão. Por que eu estou falando isso? Porque eu li aqui a palavra fala: humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ou seja, sejam submissos diante do Senhor. Sejam submissos. Deus se opõe aos orgulhosos, mas aos humildes Ele concede graça. É o que a palavra está falando. Olha, resistam a Satanás. Porque se vocês resistirem, ele vai fugir de vocês. Mas quanto a Deus, aproximem-se dele. Porque ele vai se aproximar de vocês. E só existe um caminho para isso. É o caminho da humilhação. É o caminho da humildade. Jesus era Deus. Sim, é o que a palavra fala. Mas mesmo sendo Deus, está lá em Filipenses 2, no versículo 6, vai falar que mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus. Mas antes, Ele se esvaziou dele mesmo. Bota aí no 7, se eu ver se é esse mesmo. É 2, é. Que apesar de ser Deus, Ele não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem.
Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Lá em Hebreus diz, porque que Jesus, a gente não vai ler não, eu nem ia falar isso, mas lá em Hebreus fala, tá? Está lá no capítulo 3, depois vocês podem ler, explica por que era necessário Jesus vir como homem. E aí aqui a gente vê o que Jesus fez. Ele abriu mão da condição de ser Deus. E ele se humilha. E ele se esvazia. E ele se torna obediente. A palavra de Deus vai falar também, porque Jesus ele é nosso exemplo em tudo. Em tudo. Inclusive nessa condução pelo Espírito. Porque se a gente for ler lá nos evangelhos, não sei se está lá em João também, eu não anotei, mas enfim. Se a gente vai ler, quando Jesus ele começa o ministério dele, depois que ele é batizado ali, e aí que vai falar como uma representação, né, da pomba, e que Jesus recebe o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, a gente vai ver toda a vida e todo o ministério de Jesus sendo conduzido e sendo guiado pelo Espírito. Inclusive, logo em seguida vai falar que Jesus ele vai para o deserto para ser tentado por Satanás. E quem que leva Jesus? A palavra vai falar que foi o Espírito. Jesus foi conduzido pelo Espírito. Eu estou quase fechando, mas eu ainda quero ver com vocês, antes de fechar, Mateus 12. Mateus 12. No versículo 30 ao 32. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, algo que Deus me falou, isso Deus falou para mim, né? Para a minha vida, mas eu vou falar aqui para vocês, tá? Ou você se submete, ou você é rebelde. Não tem meio termo. Não há um meio termo. Ou você se submete, ou você é rebelde. E aí hoje, Deus me lembrou desses versículos para falar. E aí a fala de Jesus. Jesus vai falando, ou você está comigo, ou você está contra mim. Porque nessa passagem aí, os fariseus estavam acusando Jesus de estar sendo conduzido pelo espírito de Satanás. Então Jesus estava nesse tempo, como Davi, né? Mas aqui era a mente Davi acusando ele. Mas aqui não. Eram os fariseus dizendo que Jesus estava sendo conduzido pelo espírito de Satanás. E aí Jesus vai dizer para eles, olha, ou vocês estão comigo, ou vocês estão contra mim. Porque aquele que não ajunta, espalha. Mas mais do que isso, e é algo que eu acho importantíssimo a gente falar aqui no próximo versículo, Jesus ele vai dizer, olha, por esse motivo eu digo a vocês que todo pecado e blasfêmias serão perdoados ao homem. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Aqui na minha Bíblia, eu vou ler como é que está aqui. A minha Bíblia ela fala assim, ó. Por esse motivo eu digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Ah, não, é no versículo 32, é por isso que não dá. Pronto. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Eu achei incrível isso de Jesus falar, olha, pode falar mal de mim. É o que ele está falando, o Filho do Homem é Jesus. Você pode falar que ainda assim, né, tu vai ser perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito não tem perdão. É o que Jesus fala para aqueles homens. Porque aqueles homens acusam Jesus. E eles dizem, o Espírito que está conduzindo a tua vida não é o Espírito de Deus, é o Espírito de Satanás. E aí Jesus fala isso, olha, de mim pode, mas do Espírito não. Para a gente entender a pessoa do Espírito Santo.
que muitas vezes é negligenciada na nossa vida. Porque eu não sei de onde a gente tira que existe uma hierarquia do Pai, do Filho e do Espírito. Um maior do que o outro. Não tem isso. E um fato interessante. Davi, ele foi uma pessoa que foi guiada pelo Espírito. Mas todo aquele povo do Antigo Testamento, eles recebiam a presença do Espírito Santo de Deus, conforme Deus ia querendo, no tempo que Deus queria. Então, naquela época, o Espírito não habitava, ele visitava. Porque Saul, com todas as coisas que ele tem, que a gente sabe, mas o ministério de Saul começou a partir do momento que Deus enviou o seu Espírito para visitar a vida dele. Então, Saul começou sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Só que chega um determinado momento, por causa do coração ali de Saul, aí Deus vem e retira o Espírito de Saul. E aí é onde vai falar, né, que Davi, ele é ungido e o Espírito do Senhor passa a estar com Davi. Agora tem uma grande diferença para as nossas vidas. Porque naquela época o Espírito visitava. Hoje o Espírito habita. Então nós não temos mais o Espírito Santo de Deus como uma visitação na nossa vida. Que chega agora de manhã e quando é à noite ele vai embora. Não, ele mora com a gente todos os dias, a todo tempo e a toda hora. É por isso que a gente não precisa esperar das 9 horas da noite para a gente sentar e fazer o nosso devocional e conversar com Deus. Nós não precisamos mais disso, porque o Espírito Santo de Deus está conosco a todo tempo e a todo momento. Então ele não nos deixa sozinhos. Foi isso que Jesus falou: olha, eu vou, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu vou, mas vocês não ficarão órfãos. E Ele vai ficar com vocês até o fim. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus estará conosco até o fim, nos guiando, nos conduzindo. O Espírito Santo de Deus que é tão completo, que é aquele que intercede por nós. É aquele que nos aconselha, porque a palavra de Deus fala isso, que Ele é o conselheiro. Mais do que isso, Ele é aquele que nos capacita. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 5. O Espírito Santo de Deus é quem nos dá plena capacidade para fluirmos no propósito de Deus. É por isso que não existe isso de uns são melhores do que os outros, uns estudaram mais do que os outros. Não existe isso, porque é o poder do Espírito Santo de Deus que opera em nós, que opera na nossa vida. E quem fala sobre isso é o nosso nível de intimidade com Ele. É o que realmente vai fazer a diferença nos nossos dias, é o nosso nível de intimidade. Deus, assim, a criação de Deus, ela é tão perfeita que Deus, Ele não precisava ter feito nada do que Ele fez por nós, mas mesmo assim, Ele quis fazer. Mesmo assim, Ele quis fazer dessa forma, desse jeito, liberando o Espírito dEle. Mas existe uma cooperação nossa, sabe? Existe uma cooperação nossa. O processo de santificação vai exigir uma cooperação nossa. E a nossa cooperação, ela é única e exclusivamente se submeter. É a única coisa que a gente tem que fazer, é se submeter. É deixar de lado aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente considera como importante. É deixar tudo isso de lado e se submeter. Aquele que conhece a vontade do Pai, aquela vontade que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Então, para fechar aqui para a gente, eu quero ler para o último versículo que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Olha o que a palavra de Deus vai falar para a gente. Não era para a gente naquele tempo, mas a gente sabe, né, que a palavra é viva, ela é eficaz.
e que tudo que está lá foi inspirado por Deus e serve para a gente todo tempo, toda estação. Então vai falar lá em 2 Crônicas, Deus ele está falando ali com o povo, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Aqui Deus está falando acerca do templo, está falando para Salomão acerca do templo, né, que foi levantado. E aí ele vai falar, eu escolhi e consagrei esse templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração sempre estarão ali. Então ele está falando do templo, daquele lugar que haveria a habitação da presença de Deus. Mas quando a palavra de Deus vai falar acerca de templo nas nossas vidas, ela vai falar que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. É no nosso corpo, é na nossa vida que habita a presença de Deus. E é por isso que a palavra fala, volta aí Pedro, lá no 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém. Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.